bem. Deixa eu deixar esse som bem baixinho aqui. Sou o pastor Alexandre Edi Neiva, pastor da Segunda Igreja Batista aqui em Pouso Alegre, Minas Gerais. Esse é o nosso curso de férias, né? A Escola Bíblica está de férias. E é uma oportunidade dos membros da nossa igreja, e talvez você que nos encontrou aqui no YouTube, possa estudar um pouquinho com a gente aí, nesse período que vai aqui do Natal, Ano Novo e o mês de janeiro, tá? Nós estamos estudando sobre os anjos, angeologia, né? Entendendo o que tem de verdade bíblica e o que tem de crendice popular, misticismo, imaginário e tudo mais misturado aí sobre a questão dos anjos. O nosso foco aqui é examinar a Bíblia e ver o que a Bíblia fala sobre os anjos. E nessa segunda parte, nós vamos pensar quem eles são, como eles são, o que eles fazem. Dá a impressão que é o Globo Repórter, né? O que fazem, o que comem, onde vivem, onde são, blá blá blá. Mas é bem isso mesmo, a gente entender um pouquinho do todo, assim. Para começar, a gente precisa ler Colossenses, que é Colossenses capítulo 1, versículo 16, que vai dizer o seguinte: pois nele, né, aqui em Jesus, na Trindade, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, né? Então, Deus criou todas as coisas que nós conhecemos, as visíveis e as invisíveis. Deus criou tudo que nós compreendemos como existência. Deus criou tudo, né? E então os anjos foram criados por Deus, obviamente. Vem aquela pergunta inevitável de que, então Deus criou os demônios? É a mesma pergunta se Deus criou o mal, né? O fato é que nós respeitamos a opinião dos grupos que divergem do nosso pensamento em relação ao que eu vou afirmar agora, mas cremos que Deus criou homens e seres celestiais, que são os anjos, e todos eles com livre vontade, livre arbítrio, né? Liberdade para decidir entre A e B, entre o certo e o errado. E nessa liberdade de escolha, vários homens se perderam, vários anjos se perderam também. Importante dizer que Deus não deixa de ser soberano por desejar dar liberdade, né, de pensamento e de ação para a sua criação. Eu até digo que é o contrário, isso mostra mais ainda que ele é soberano, né? Ele é tão soberano que ele decidiu que a sua criação deveria ter liberdade de pensamento, liberdade de escolha. Então vamos lá. Então a palavra anjo é uma palavra latina que seria angelos, né? Ou do grego angelos. Quando a gente vai para o hebraico, a gente vai ter uma palavra um pouco diferente, que é maloko. Eu não me perdoe aí se tiver algum professor de hebraico, o Vicente, que foi meu professor de hebraico, ouvindo, me perdoe, tá? A pronúncia às vezes fica bem complicada, mas é no sentido de mensageiro, tá? Então, essa palavra anjo, ela tem essa conotação daquele que leva a mensagem, do mensageiro. Isso fica fácil quando a gente pensa, por exemplo, no anjo Gabriel, né, que levou a mensagem de Deus para José, para Zacarias, para Maria, né, em relação ao nascimento de Cristo. Agora, essa coisa da palavra anjo ligada ao mensageiro, ela é tão forte que se usa também a palavra anjo para se referir a sacerdote, a rei, a pastores, né? O Apocalipse vai falar o anjo da igreja. É evidente que nem que toda igreja tem um anjo, né? Mas aí no sentido do pastor mesmo. E aí, se você quiser conferir na tua casa, a gente pode ler, né, Malaquias 2:7, 2 Samuel 14:17 em diante, Apocalipse 2:1, Apocalipse 18, versículo 3 em diante, Salmo 34, Gênesis 16,
sempre ali você ligando a palavra anjo ao mensageiro, então você dando, usando a palavra anjo quase que como um título, né, para alguém, né? Então, eu estou recebendo aqui o anjo da igreja tal. Obviamente que não é um anjo com asas, um ser espiritual, né? Você está se referindo ali ao pastor que conduz a mensagem do Senhor ali na outra igreja, né? Isso é fácil de entender, né? E também já responde a pergunta ali de quem lê o texto de Apocalipse e se questiona, será se tem um anjo para cada igreja, né? Não, ali está se referindo ao líder da igreja mesmo. Apesar de que existem linhas teológicas que vão dizer o contrário, não, tem realmente um anjo, pelo menos para aquelas igrejas ali do Apocalipse, da Ásia Menor. Mas não é muito provável, não. Importante a gente afirmar que Deus criou tudo que existe, né? Então, Deus é o único ser que ele é eterno. O que é eternidade? Eternidade tem a ver com você não tem início, você não tem fim, né? Porque nosso espírito, ele é imortal, ou seja, ele teve um início, mas não tem um fim. Agora Deus não, Deus ele é eterno, e ser eterno tem a ver com ser atemporal, ou seja, não existe tempo. E ele também, para um eterno, não existe espaço, né? Deus não está em um lugar específico, né? Ele simplesmente existe em todos os lugares, e ele não está preso ao tempo, né? Deus não está hoje aqui, né? Muitas vezes a gente fala isso didaticamente, né? Deus está presente aqui, neste lugar, neste momento, você marcou encontro com ele aqui nessa igreja, nesse culto. É uma forma didática da gente dizer, eu mesmo falo isso muitas vezes, mas essa não é a realidade de Deus. Deus ele criou tudo que existe, porque ele sempre existiu, e esse sempre tem a ver com eternidade, que não está preso a um lugar, não está preso a um tempo, né? Deus ele existe e ele, se eu posso dizer, vive no passado, no presente, no futuro, simultaneamente ao mesmo tempo. É como se eu dissesse que para Deus está acontecendo a criação e o julgamento numa mesma cena, né? A gente fica com uma conversa meio que de astrofísico, né? Quando começa a falar da eternidade. Mas é muito isso mesmo. Então Deus ele é o único que é eterno, né? Que é o soberano. Então Deus criou todas as coisas. E muitas coisas que Deus criou para nós é um mistério. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Muita gente vira para mim e fala assim, eu fiz teologia. Às vezes fez um cursinho aí de 1 ano, um curso básico, às vezes por correspondência, né, à distância, EAD, ou mesmo presencial, mas, enfim, meus amados, teologia é o estudo do que a gente pode conhecer sobre Deus. Nem tudo foi revelado, nem tudo Deus nos fez conhecer. Deus nos fez conhecer aquilo que é fundamental para nós, que Ele nos criou, que nós caímos, que Ele providenciou uma maneira de nos resgatar, Ele cumpriu a sua promessa, mandando Jesus, e o sacrifício dele nos traz de volta para Deus. Isso que é o fundamental, né? Muitas coisas não foram reveladas. Então a gente tem que tomar cuidado, senão a gente cai naquela advertência de Paulo lá em Colossenses 1,16, lembra? Tem muita gente aí se vangloriando na adoração de anjos. Tô vendo anjo. O anjo me trouxe desculpe a cutucada. Um anjo me trouxe aqui umas tábuas de ouro aqui. Eu tenho uma revelação diferente, mais importante do que a sua. Nada a ver. A gente não tem essa conotação, tá? Então, quando foram criados os anjos? Os anjos foram criados, né, provavelmente, um pouco antes da criação do que a gente compreende de mundo físico, né? Então, Deus, na sua eternidade, né, em algum momento, se é que a gente pode chamar de momento, Deus cria ali os seres celestiais, né, os anjos, que daqui a pouco a gente vai entender que existem serafins, querubins, né, e organizados. Né? A gente vai falar tudo isso hoje, nessa aula. Então, um pouco antes ali da criação do mundo físico, é provável que Deus tenha criado os anjos. A gente pode conferir aí Jó 38, de 4 em diante, para isso, né?
Então os filhos de Deus foram testemunhas da criação, né? Então eles presenciaram ali Deus criando todas as coisas, né? Vou deixar uma pulguinha na tua orelha aí, criando ou recriando, né? Porque existe uma corrente muito forte teológica de que o Gênesis não narra a criação de tudo do zero, ele narra uma reorganização das coisas, né? Quem defende isso é quem compreende que a rebelião angelical aconteceu e destruiu algo que Deus tinha criado inicialmente, e Deus lá no Gênesis começa a reorganizar novamente isso depois da rebelião de Satanás. Mas isso ainda vamos falar numa das lições aí para frente, né? Então eles foram criados quando? Pouco antes da criação do mundo físico. E quantos anjos foram criados? Não tem como saber. É uma daquelas perguntas que a gente brinca assim, quando você chegar lá no céu, você pergunta para Deus. E é bem provável que Deus vai olhar para você e falar assim, para de bobiça, menino. Né? Tá preocupado com a quantidade de anjo? Vai viver a sua salvação, né? Vai usufruir da glória eterna. Talvez nem lá a gente tenha algumas respostas, né? Porque a gente fica especulando em torno de coisas que não tem muito sentido, né? Mas vamos lá. O Antigo Testamento vai usar a expressão que existe milhares de anjos. Então a gente vai ver isso em Daniel 7:10, a gente vê no Novo Testamento também em Apocalipse 5:11, mas em Mateus, por exemplo, Mateus 26:53, vai falar que são legiões. Vamos ver esse texto? Mateus 26:53. Deixa eu pôr a Bíblia aqui para você. Vamos pegar aqui o livro do Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 53. Deixa eu puxar aqui no finalzinho. 53. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, aqui é Jesus falando, né? E ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos. Então, aqui vai usar a expressão legiões. A palavra legião é uma expressão emprestada do contexto romano de guerra, né? Então, o exército romano ele era organizado em batalhões, por assim dizer, né? E que eles chamavam de legiões, tá? E essas legiões, elas eram de 3.000 a 6.000 soldados. E eles tinham destacamentos menores, destacamentos de 400 soldados, por exemplo, né? Mas a legião é esse exército maior, de 3.000 a 6.000 soldados. Então, Jesus usa aqui 12 legiões. Então, não é necessariamente que ser 6.000 vezes 12. Não é bem isso, não. O que acontece é que o número 12 na Bíblia entra naquela coisa da numerologia bíblica e, às vezes, é importante a gente lembrar que alguns números eles não são exatamente perfeitos. Eles são números para mostrar grandeza, para mostrar a infinitude, né? É o mesmo que acontece quando perguntam para Jesus quantas vezes tem que perdoar, e Jesus diz que é 70 vezes 7. É evidente que não é uma conta matemática, né, o perdão, mas Jesus quis dizer ali que era uma coisa praticamente sem fim, né? Não tem fim o perdão. E aqui, quando Jesus fala que ele poderia chamar 12 legiões, ele usa o número 12, que é um número muito forte para aquela cultura, né? 12 meses do ano, 12 tribos. No Apocalipse a gente vai ver isso repetidas vezes, o número 12 aparecendo, mas o fato é que é uma quantidade incontável de anjos foram criados por Deus. E a gente sabe que, quando a gente for estudar daqui a pouquinho sobre os anjos caídos, que 1/3 dessa quantidade total, ela se rebelou juntamente com Satanás, com Lúcifer, né? Em qual estado eles foram criados? É lógico que eu não estou falando se é no estado de Minas Gerais comendo pão de queijo, se é no estado da Bahia comendo acarajé, né? Em qual condição de existência. E a gente vai ler lá em Gênesis 1:31
que tudo que Deus criou era bom, né? Toda a criação de Deus foi vista aos olhos do Senhor como uma criação boa. Então os anjos, eles foram criados no estado de pureza, no estado de santidade, né? Não contaminados, né? com o desvio. E a gente pode ver isso também em Mateus 18, em 1 Timóteo 5, 21, e por aí vai, tá? Então os anjos foram criados na sua natureza, na sua essência, 100% bons, né? Desprovidos dessa contaminação. E onde que eles habitam hoje? Onde que os anjos habitam? Vamos perguntar até diferente. Onde eles habitavam no início e onde eles habitam hoje? Né? Qual que é o habitat dos anjos? E a gente vai ter uma resposta genérica, que é nas regiões espirituais. Ou seja, é um local ou é um estado, né, diferente do mundo físico. Os demônios, eles não são locados em relação ao mundo físico, eles existem nas regiões espirituais. Eu tenho aqui uma coleção de livros que eu ganhei de uma pastora, e eu não vou citar o nome dela aqui para não fazer propaganda e para também ele não querer criar caso comigo aqui. Mas assim, é um livro pior do que o outro, com mais coisas inventadas da cabeça dela sobre questão de anjos, demônios e tudo mais. As bases bíblicas são frágeis demais, não tem textos utilizados totalmente fora de contexto, fora não se usa o mínimo de exegese ali nos textos. E ela faz uma afirmação que é uma afirmação possível, mas não é uma afirmação categórica, né? Você não pode falar, não, biblicamente é assim. Quando eu disse, por exemplo, que os anjos, os demônios, os principados são espíritos setoriais, regionais, que atuam numa região específica. Então, como se eu dissesse que tem um determinado demônio que comanda a Bahia, um determinado demônio que comanda o Espírito Santo, um batalhão de demônio que comanda Rio de Janeiro. Ok? Assim, e muita gente acredita, né? É possível? É possível. Dá para provar biblicamente? Não, não dá. Não dá, tá? É muita inventice, né? Eu estou falando inventice aqui, nem sei se existe essa palavra, mas é muita invenção, sabe? Muita criatividade. Então, eles habitam no mundo espiritual. Lembra quando Jacó teve aquela visão, deitado ali, em Gênesis 28, ele vê uma escada, né, ligando a terra ao que ele considera como céu, né, que seriam as nuvens, e os anjos subindo ali, descendo por aquela escada. Isso eu não posso transformar isso numa teologia, mas isso tem um símbolo muito interessante, né? Que existe um mundo físico e existe um mundo espiritual. Existe um mundo palpável, existe um mundo que não é palpável, que é invisível, que a gente não conhece, tá? Então os anjos habitam nesse mundo espiritual, nessa esfera espiritual. Ah, mas e os demônios, pastor? Os demônios, realmente, Jesus ele vai dizer que eles estão nessa coisa que nós conhecemos como planeta Terra. Quando fala especificamente de Satanás, não da pessoa dele em si, mas todos aqueles anjos demônios ligados a ele, vai dizer que ele é como um leão, bradando, girando ao nosso redor, buscando a quem ele possa tragar, ou seja, apesar de eles estarem numa existência espiritual, eles agem no mundo físico. Isso é importante a gente não negar isso. E quando nós formos falar mais para frente sobre possessão demoníaca, influência demoníaca, opressão demoníaca, a gente vai entender que sim, que os espíritos malignos, eles interferem muitas vezes no mundo físico. Vamos ver isso, tá bom? E qual que é a personalidade deles? Qual que é a natureza deles? Então,
Os anjos, eles são seres pessoais, né? Não são seres abstratos, não são uma massa de criaturas como robôs clonados que agem sempre da mesma forma, né? Como aquelas danças sincronizadas que as pessoas fazem a mesma coisa. E muita gente acha que o exército celestial é isso, um bando de seres sem vontade própria, sem personalidade, que agem sob um comando qualquer, né? E não é isso. Os anjos, eles são seres pessoais, né? A Bíblia apresenta eles como pessoas inteligentes, né, com vontade própria, né, com prerrogativas comuns ou especiais. Dá uma olhadinha lá em Gênesis 19, de 1 a 13. Né? Esse texto é bastante interessante. Vamos pegar ele aqui, para a gente dar uma olhada. Os irmãos, me desculpem, eu estou um pouquinho com alergia. Vamos lá. Gênesis 19, de 1 a 13. Eu vou ler só acho que os 2 primeiros versículos aqui para a gente ilustrar o que eu quero dizer, né? 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do teu servo. Né? Então, eu li e não mostrei, né? Me perdoa. Olha aqui, Gênesis 19, eu li o versículo 1 e o comecinho aqui do 2, para a gente ilustrar. Tá bem? Então, o que aconteceu ali? Os anjos se mostraram como seres pessoais, né? Com aparência humana, com características humanas, mas Ló, homem temente ao Senhor, ao olhar para eles, já os identificou como sendo anjos do Senhor, né? E ali tem diálogo, ali tem vontade. Então, se for vontade de vocês, vem comigo, fica na minha casa. Então, não são seres abstratos, tá? Não tem, ou com vontade abstrata, não é assim não. Os anjos também, eles são seres imortais, eles não têm morte, né? Eles não são eternos, porque um dia eles tiveram início. Então eles são imortais, eles não morrem, né? É como o nosso espírito não morre, nosso espírito volta para Deus. Né? O que morre é o corpo, o que deixa de existir é a alma, né? Para quem é tricotonista como eu, que acredita em corpo, alma e espírito. Então o que é imortal seria o espírito, o corpo deixa de existir, a alma deixa de existir junto com a morte do corpo. Mas os anjos são assim também, são imortais, né? Mas não são eternos. Eterno é só Deus mesmo, né? E a gente pode afirmar isso segundo 1 Timóteo 6,16, Lucas 20, 36, né? Que a eternidade é algo único e exclusivamente do nosso Senhor. Os anjos são seres espirituais e incorpóreos. Tá? Os anjos não têm corpo. Em algumas vezes, igual Gênesis aqui que nós lemos, eles se apresentam, né, de uma forma humana, e a gente compreende isso até para, numa forma de Deus, né, conseguir uma interação ali com o ser humano. Né? Não é que esse seja o padrão, mas foi uma coisa que Deus, na sua soberania, utilizou algumas vezes. Mas os anjos, de um modo geral, são seres incorpóreos. Eles não têm corpo, né? Mateus 8,16, Efésios 6,12, Hebreus 1,14, Lucas 24,39, Mateus 22,30. Sempre vai apresentar os anjos como sendo seres espirituais, tá? Que não têm corpo. Eu conheci um pastor convertido, obviamente, né? Que foi adepto da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, enfim, todo tipo de religião de matriz afro, que a gente classifica como baixo espiritismo. Ele era babalorixá, né? E ele, num dos livros dele, o que eu
tive a oportunidade de ler, infelizmente não tenho mais esse livro, até gostaria de ter de volta esse livro. Quem ficou com o meu livro aí me devolve. Brincadeira. Ele cita como eles ensinam que é o corpo palpável, né, de Satanás. Então, é assim, é assim, é assim, é assim. E dá uma descrição que a gente acha interessante até, mas não é bem o que a gente percebe, né? Então eles são seres incorpóreos, tá? Não tem corpo, tá? São seres também morais, eles têm padrão moral, né? Eles são recompensados pela sua obediência, são castigados pela desobediência, prova aí a expulsão dos anjos que se rebelaram, né? A gente pode conferir isso aí em Atos 10:4, Apocalipse 14:10, Isaías 14:12, Ezequiel 28:15 e por aí vai, tá bom? São seres gloriosos, né? A descrição dos anjos no Apocalipse, ou mesmo em outros textos bíblicos, sempre vai mostrar um ser que, em termos de glória, está muito acima do ser humano, né? Então, são poderosos, né? Então, é só lembrar que um único anjo, enviado por Deus, matou todos os primogênitos do Egito, né? E a gente poderia citar outras coisas aqui, olha só. Em 2 Samuel 24:15, a gente percebe que um único deles, né, destruiu 70.000 pessoas do reino de Davi, né? E por aí vai. Então eram seres extremamente poderosos. E para terminar, inteligentes e assexuados. Ou seja, não existe anja no sentido feminino e anjo no sentido masculino. Eles não são, não possuem sexo, né? Não tem gênero. Né? Não existe, que anjo lindo e que anja linda. Isso não existe. São seres assexuados e a gente pode comprovar isso entendendo o texto lá de Lucas 20, 35 e 36, quando Jesus responde que no céu, né, na ressurreição dos mortos, seremos como os anjos, que não se casam, não se dão em casamento. É outra forma de existência, tá bom? Então fica aí a nossa lição número 2, que possa ter falado ao teu coração. Se gostou, dá um joinha. Não gostou, pode dar um não gostei aí, não tem problema nenhum. Achou que alguma coisa que eu falei aqui não tem nada a ver, pode criticar aí abaixo, a gente não tem problema nenhum com isso. Gostou também, quer fazer uma pergunta? Faz a pergunta, à medida do possível a gente responde. E se inscreve no canal, aciona o sininho aí, que aí você já fica sabendo do próximo, para você acompanhar essa série de 6 lições. Fica o nosso agradecimento aqui, irmã Vanessa, que está fazendo interpretando em Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Deus te abençoe. Até mais.